Queridos irmãos de nossa igreja, Assembleia de Deus, Anápolis, do bairro Boa Vista. Hoje, terça-feira, dia 24 de março de 2020, quero comunicar com os irmãos, através desse serviço, e compartilhar a palavra de Deus conforme vimos o ano todo, desde janeiro de 2019 até agora, março de 2020, estudando, lendo, refletindo, aprendendo, crescendo no livro profético de Apocalipse. Hoje quero compartilhar com os irmãos a leitura do capítulo 21. Começamos a reflexão em Apocalipse em janeiro de 2019 e estamos agora em março de 2020, no capítulo de número 21. Esse capítulo é muito revelador porque ele descortina para nós toda a história do plano de Deus, da esperança, da promessa, quando a Igreja de Jesus, o povo de Deus aqui nessa terra, vive a esperar a grande promessa de Deus de novos céus e nova terra. Uma das principais questões que precisamos lembrar sempre na pregação do Evangelho é que o mundo caiu, a humanidade caiu. Pregar o Evangelho sem proclamar a queda da humanidade não tem sentido. Eu lembro aqui agora do livro de John MacArthur Jr., um teólogo, pregador, pastor dos Estados Unidos, um grande escritor com vários livros em nossa língua portuguesa. Ele escreveu um livro com o título Sociedade Sem Pecado. Eu fiz um trabalho de pós-graduação na passagem do século XX para o XXI, e nesse trabalho eu fiz uma pesquisa sobre pecado. E por incrível que pareça, eu não encontrei no nosso mercado, digamos assim, mercado evangélico, nas prateleiras, nas livrarias, nem uma obra, nem um livro com o tema pecado a nível de seminário, a nível de um estudo teológico. E isso me preocupou muito, porque alguns não escreveram pensando em ficarem queimados e não vender um livro, por exemplo, falando em pecado. E eu encontrei um livro de um teólogo, não do Brasil, de fora, onde ele fala do pecado do descrédito ao aprofundamento. E conversando sobre isso, na pesquisa, deu para ver que nós vivemos realmente numa sociedade sem pecado. Numa sociedade sem pecado, onde não há pecado, onde não se prega a queda da humanidade, como que se prega a salvação? Pregar a salvação para quem? Pregar a salvação do quê? Salvação do quê? Salvação para quem? Se não houve queda, se não há pecado. Então a primeira premissa para pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo é o anúncio da queda da humanidade. A maior evidência de que houve queda é a morte. A gente pode falar do sofrimento, da dor, do mal, de tudo aquilo que nos entristece, nos causa lágrimas, nos faz chorar nessa vida. E concluindo é o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15. O último inimigo a ser vencido é a morte. Enquanto houver evidência da morte, e a evidência da morte está aí patente e clara, ninguém pode negar, é porque houve queda. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia também proclama: o dom gratuito de Deus é a vida eterna
em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo vaticina: todos pecaram e por isso destituídos estão da glória de Deus. Quando lemos, portanto, Apocalipse capítulo 21 e encontramos na revelação que Jesus Cristo está dando nesse capítulo 21, Apocalipse, para João, o apóstolo, há nesse capítulo 21 a promessa de novos céus e nova terra. Ah, que maravilha, que coisa linda, maravilhosa! A nossa grande e bem-aventurada esperança. Quando lemos em Apocalipse capítulo 21 sobre a promessa de novos céus e nova terra, na verdade, isso não vem de uma forma nova, inédita, como está sendo revelado em Apocalipse capítulo 21 para João. Na verdade, nós temos uma profecia do profeta Isaías, tanto no capítulo 65, versículo 17, como também o próprio Isaías capítulo 66, versículo 22, onde 740 anos antes de Cristo, Isaías, o profeta do Antigo Testamento, proclamava, profetizava e falava de novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, queridos irmãos, continuando nossa sequência de reflexões, estudos bíblicos no livro profético de Apocalipse, e eu quero ler então o primeiro versículo do capítulo 21 do livro citado, Apocalipse. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Que promessa maravilhosa de Deus! Isso aqui nos lembra o que o apóstolo Paulo nos consolou quando, ensinando a palavra de Deus, escreveu: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou por pensamento de alguém o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e esperam na palavra dele. Nós amamos a Deus, nós esperamos em Deus. Como igreja de Jesus Cristo, nós temos essa grande esperança na promessa de Deus de que haverão novos céus e nova terra, onde reinará a justiça. E é muito importante, interessante lembrar aqui no final do versículo 1, lido Apocalipse 21, versículo 1, no final do versículo diz: e o mar já não existe. Quando nós pensamos no mar, nós moramos aqui no centro-oeste, na cidade de Anápolis, aqui não tem mar, mas nós conhecemos o mar, muitos dos irmãos conhecem o mar, e quando a gente chega lá na praia e vê aquela imensidão de água, aquele oceano tremendo, a gente fica realmente impactado com o poder de Deus, com tamanha maravilha, com tamanha criação. Mas é interessante, amados irmãos, quando lemos sobre o mar na Bíblia, a mensagem comunica conosco algo muito interessante. Mar na Bíblia não é uma coisa boa. Mar na Bíblia fala de agitação. Mar na Bíblia fala de inquietação. A figura do mar na Bíblia é uma figura que nos apresenta uma mensagem sobre o mal, por exemplo. Capítulo 13 de Apocalipse, já estudado por nós, é lá que surge a besta que sai do mar. No capítulo 20, no versículo de número 13, está escrito: deu o mar os mortos que nele estavam. O mar já foi grande campo de batalha. Quantas milhares de vidas morreram nas ondas tempestuosas dos mares. Quando a Bíblia fala de mar, ela está falando de algo instável, de algo
agitado, de muita agitação, de ondas bravias, de muita inquietação. E aqui a palavra de Deus diz que nos novos céus e na nova terra que Deus há de criar, o mar já não existe. Quando pensamos no porvir, na vida eterna com Deus, nesta cidade eterna, maravilhosa, abençoada que Deus tem já pronta para os que nele espera, todo o povo de Deus. Eu lembro também do Salmo 46. O Salmo 46 é um salmo que ele começa dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Novamente o mar, os mares, tremendos, tempestuosos, abalados, montes sendo lançados nos mares, tribulações, inquietação, temores, medo. Agora vem o versículo de número 3 do Salmo 46. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Uma linguagem, portanto, lembrando o mar. Uma linguagem, portanto, figurativa, falando da inquietação, da angústia, da tribulação, das dores, do sofrimento, de mortes. O mar, portanto, na Bíblia não prenuncia coisas tranquilas, mas coisas agitadas e tempestuosas. Agora vem o versículo 4 do Salmo 46. Olha a mudança de situação. Olha que mudança. Deus agora falando da cidade eterna, dos novos céus e da nova terra, da cidade de Deus. Há um rio, aqui não fala mais de mar, aqui está falando de rio. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Meu irmão, minha irmã, você está lembrando aqui da palavra de Jesus no sermão escatológico, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, onde Jesus Cristo falando do futuro do mundo, do futuro da humanidade, Jesus Cristo que viveu antes de nós lá na Judéia, em Israel, em Jerusalém, há mais ou menos 2000 anos atrás, e ele falando dos nossos dias. Lembra que Jesus Cristo falou sobre nações agitadas, povos em ebulição, reinos abalados. Qual a nação agora, nesse exato momento, com tudo o que estamos vivenciando e passando? Qual a nação, qual o governo, qual o reino que não está de uma forma inquieta, agitada, preocupado, em angústia? Jesus fala da angústia das nações, mas a palavra de Deus tranquiliza o povo de Deus. Há uma cidade, há um reino, há um futuro, uma presença estabilizadora, uma presença abençoada, firme e forte de Deus. Aqui diz no versículo 6, Salmo 46, bramam nações, reinos se abalam, mas Deus faz ouvir a voz dele e a terra se dissolve. Então nós precisamos de ler todo um contexto, de refletir na palavra de Deus de uma forma bastante abrangente para nos tranquilizarmos e entendermos aqui que no capítulo 21 de Apocalipse, voltando agora para
Apocalipse, vi novo céu e nova terra, onde o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então isso quer dizer, para trás ficou a inquietação. Irmãos, é uma questão de momento. Agora sentimos dores? Sentimos. Agora sofremos? Sofremos. Agora nos angustiamos? Nos angustiamos. Lembre de Romanos capítulo 8, a natureza gemendo. E por conta da natureza gemendo, os filhos de Deus que aguardam com grande expectação, como está lá em Romanos 8, escrito pelo apóstolo Paulo, grande expectação da libertação dos filhos de Deus, a natureza está gemendo e vivendo uma grande expectativa de libertação. Mas isso acontecerá quando os filhos de Deus finalmente passarem a fronteira e entrarem na dimensão bíblica que nós conhecemos como redenção. Nós temos então a promessa de Deus. Nós temos aqui novos céus e nova terra prometidos por Deus. E eu vou então para o versículo de número 2, onde, continuando a mensagem, João recebe a revelação de Jesus, onde está escrito: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. João, o vidente, quem recebe a revelação de Jesus Cristo por intermédio do anjo, conforme aqui no capítulo 21, João vê não apenas novos céus e nova terra. João vê não apenas o mar que já ficou para trás. Para trás ficam a tribulação, a agitação, ondas tempestuosas, o medo, tudo aquilo que esse mundo tem para oferecer. Isso fica para trás. E então João passa a ver a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Olha como que a palavra de Deus é interessante. A mensagem de Deus é clara. Deus, de maneira nenhuma, quer que alguém tenha confusão ou dúvida sobre aquilo que ele comunica, que Deus fala. Deus é claro, Deus comunica de uma maneira simples na palavra dele. É preciso ter fé, a dependência do Espírito Santo de Deus, para entender e compreender o que Deus está dizendo, e Deus quer que entendamos de maneira clara e tranquila. Olha como que o versículo 2 fala do futuro da igreja. Começa falando da cidade santa de Jerusalém e, concomitantemente, fala da noiva. Fala da esposa do Cordeiro. A esposa, a noiva, relacionada com a cidade santa. E eu quero aqui, irmão, irmã, lembrar o valor de Jerusalém para nós e na Bíblia Sagrada. Por que uma cidade? Porque a profecia fala de uma cidade futura que descerá do céu, a nova Jerusalém. Por que Jerusalém? Olha aqui. Paris diz ser a cidade das luzes. O Rio de Janeiro diz ser a cidade maravilhosa. Roma diz ser a cidade eterna. Nem Roma, nem Paris, nem o Rio de Janeiro. É Jerusalém. Jerusalém, a cidade do grande rei, como disse Jesus. Jerusalém, Jerusalém, disse Jesus. Jerusalém é a cidade do grande rei. Jerusalém aqui entra como uma expressão no sentido de mostrar para nós algo realmente real, algo realmente concreto que existirá de forma contundente para o povo de Deus. Foi em Jerusalém terrestre que Abraão levou seu filho Isaque para o sacrifício.
Foi em Jerusalém terrestre que Abraão encontrou-se com Melquisedeque, a personagem das mais incríveis da Bíblia, das mais misteriosas da palavra de Deus. Melquisedeque significa meu rei é de justiça, reino de justiça, rei de justiça. Jerusalém, a cidade de paz. Melquisedeque reinava em Jerusalém. Jerusalém foi a cidade que Davi conquistou e deu como capital para o povo de Israel. Foi em Jerusalém que o filho de Davi, o grande Salomão, construiu o primeiro grande templo, o Templo de Salomão, em Jerusalém. Resumindo, quando Jesus Cristo veio, ele chorou diante de Jerusalém, vendo a agitação daquele povo, o entra e sai daquele povo. Naquele dia que Jesus chorou diante de Jerusalém, véspera de Páscoa, uma grande festa em Jerusalém, pessoas ocupadas, entrando e saindo freneticamente, buscando água, comprando e armazenando e preparando para a festa. E Jesus diz, e chorava quando disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os teus profetas e aniquila aqueles que te são enviados. Quantas vezes, Jerusalém, eu quis ajuntar os seus filhos, como a galinha faz com os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quiseste. Jerusalém, Jerusalém, eis que está aqui, dizia Jesus, aquele que é a razão da tua paz, a razão da tua existência. E Jerusalém não percebeu. Jerusalém não percebeu a grande visitação. Mas Jesus não abandonou Jerusalém. Jesus não deixou Jerusalém de lado, porque Jesus Cristo, quando ele morre crucificado na cruz, quando Jesus Cristo ressuscita ao terceiro dia do sepulcro, quando Jesus Cristo, depois de 40 dias de ressuscitado, aparecendo segundo o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, para mais de 500 pessoas, finalmente Jesus Cristo, depois desses 40 dias ressuscitado, aparecendo para muitas pessoas em Jerusalém, como disse Paulo, mais de 500 pessoas. Que documento, que testemunha! Jesus Cristo então sobe aos céus. Ele é levado aos céus, conforme Atos capítulo 1, versículo 11. E quando Jesus está subindo e ele é envolto naquela nuvem, 2 anjos aparecem falando com os discípulos. Vocês estão olhando para cima, varões galileus? Pois fiquem sabendo que este Jesus, que foi assunto diante de vocês e subiu aos céus, ele voltará outra vez, como prometeu, e os seus pés, como profetizou o profeta Zacarias no Antigo Testamento, pisarão o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras está em Jerusalém. Por que Jerusalém? Jerusalém aparece na Bíblia, amados irmãos, umas, se não quase 800 vezes. Jerusalém aparece na Bíblia, se não quase umas 800 vezes. Os muçulmanos gostam de falar que Jerusalém é a terceira cidade mais sagrada para eles. Olha, a terceira, para os judeus e os cristãos, é a primeira. E é interessante que no livro dos muçulmanos, Jerusalém não aparece nenhuma vez. O Corão não registra a palavra Jerusalém nenhuma vez. Então tudo isso é importante para a gente fazer uma conexão da história, da realidade, do que a Bíblia fala aqui na Terra, com a mensagem escatológica do futuro, da cidade santa, de novos céus e nova terra, que o apóstolo João está comunicando conosco aqui, em Apocalipse capítulo 21, versículo 1 e 2. Qual é a conexão? Por que uma cidade? Por que Jerusalém? Exatamente pela importância que Jerusalém tem na Bíblia e na história do povo de Deus. Agora, a Bíblia usa, portanto, esse nome Jerusalém, a cidade amada, a cidade santa, aqui da terra,
para representar e falar para nós do que Deus tem preparado e do que está por vir para toda a igreja de Jesus. Nós não vamos agora, num momento, numa palavra, como estamos aqui comentando e falando, falar tudo. Mas se você ler todo o capítulo 21, você vai ver mais no final do capítulo que a cidade que desce do céu, que tem por nome a Santa Jerusalém, a nova cidade de Deus, ela tem uma dimensão, irmãos, realmente escatológica. Em nossas medidas de hoje, 2.200 quilômetros de comprimento, 2.200 quilômetros de largura e 2.200 quilômetros de altura. É um cubo perfeito. 2.200 quilômetros em todos os sentidos. Você já imaginou numa cidade desse tamanho? De diamante, de ouro, de pedras preciosas. Dá para você pensar um pouquinho do que é a vida aqui e agora e o que Deus tem preparado para nós? Isso é consolador, é confortador. E eu quero aqui ir para o final da nossa reflexão, da nossa meditação, ficando apenas com o versículo 1 e o versículo 2 por hora, e lembrando os irmãos dessa grande e bem-aventurada esperança. Nesse momento, queridos irmãos, estou falando a partir da nossa casa, para toda a nossa igreja de Anápolis, principalmente a nossa querida congregação do bairro Boa Vista, que no momento nós não podemos fazer ajuntamento, reuniões, o nosso culto normal no templo, nós estamos em quarentena, dentro de casa. Quero aproveitar esse momento, passando essa mensagem para os queridos irmãos, que pensem nisso. Esse momento que traz preocupação, traz inquietação, traz dúvidas, nossos governos estão fazendo o que podem, trabalhando, lutando, nós precisamos de apoiá-los, de crer no poder de Deus, na palavra de Jesus. Não é momento para divisão, contenda e bate-boca e debates acalorados e clima exaltado. De maneira nenhuma, irmãos. Dentro de casa, nós estamos cumprindo as determinações, a quarentena, e continuamos com a nossa mente fixa nessa mensagem maravilhosa que a Bíblia tem para nós. Isso passa, isso vai passar. Que Deus fortaleça o seu coração, que Deus te dê tranquilidade, te dê paz, que a mensagem profética da palavra de Deus, essa mensagem da Bíblia Sagrada, ela seja o que ela precisa ser, toda suficiente para acalmar o nosso coração. Aquietai-vos, Salmo 46, e sabei, diz Deus, que Ele é Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, jamais será abalada. Se nós nos abalamos na nossa carne sofre, nossa alma, nosso espírito, mas por outro lado, o Espírito Santo nos dá alento, força, condição de crer e de esperar em Deus. E eu quero orar pelo irmão, orar pela irmã, pela sua família, sua casa, seu lar. E ore comigo agora, dê graças a Deus, continue lendo a Bíblia, continue louvando o nome do Senhor e fazendo isso com muita fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome, o nome diante do qual todo joelho dobrará, toda língua confessará, até mesmo onde não queiram. A Bíblia diz que é no céu, é na terra, é debaixo da terra, e em qualquer lugar imaginado nesse universo. Todo joelho dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Deus maravilhoso, em nome de Jesus, dá, Senhor, a tranquilidade, a alegria, a paz para o irmão, para a irmã, para o teu filho, para a tua filha, onde quer, meu Deus, que alguém estiver e que veja e ouça essa pregação, essa mensagem, receba essa oração, essa intercessão, meu Deus, e a tua graça, o teu amor, a tua paz maravilhosa, seja no coração do teu filho e da tua filha, nesse lar, nessa família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba o meu abraço, em nome de Jesus, e até o próximo momento.